Gostaria nessa noite de fazer uma oração. Feche teus olhos. Querido Deus, eu quero dizer para o Senhor, ó Pai, como eu já disse em outras vezes, que eu estou totalmente dependente do Senhor. Meu Deus, eu me lembro uma ocasião quando na sua palavra, Jesus, o Senhor disse para seus apóstolos, para eles estava a caminho de uma missão, e outras palavras o Senhor dizia que eles iam enfrentar muitas coisas, e quando eles chegassem perante leis daquela época, eles não iam nem abrir a boca, era o Senhor que ia dar a palavra. Muitas vezes, ó Deus, o pregador da sua palavra, ele também está nessa dimensão, porque nós não devemos falar de nós mesmos. Por isso eu estou aqui, Pai, totalmente dependente do Senhor, para passar essa palavra para a tua igreja, porque não é minha palavra, mas é a palavra do Senhor. Que através dessa palavra, todos os irmãos que estão aqui presentes, através do teu Espírito Santo, possa tirar vários exemplos e colocar na nossa vida, porque a cada dia, Deus, a tua palavra nos ensina a mudar, transformar a nossa vida, e não tem nada melhor do que nós entrarmos pela sua palavra. Afinal de contas, a sua palavra é um conselho para nossas vidas. Assim, Deus, eu oro e te agradeço por essa palavra que o Senhor me deu, e eu quero, Deus, compartilhar com meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmão, pode se assentar. Irmão, esse episódio que eu acabei de ler aqui aconteceu logo após Deus ele tirar o povo do Egito. O povo, ele foi parar no Egito por intermédio de José. Para quem não conhece José, José era filho de Jacó. E Deus ele então tinha um plano na vida de José, todo mundo conhece, né? O sonho de José. Então o povo foi parar no Egito por intermédio de José. E o povo de Deus se estabeleceu ali no Egito, eles se multiplicaram. Enquanto José estava ali no poder, porque ele era um governador, o povo gozava de muitos privilégios. Mas chegou um momento que José morreu, então entrou outro rei no lugar, e esse rei então começou a afligir o povo de Deus, começou a escravizar o povo de Deus. E o que o povo fez? Se você é um amante da palavra de Deus e conhece a Bíblia, você pode ler lá em Êxodo capítulo 2, todo mundo canta, né? Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Deus ali fala com Moisés através daquela sarça, que ia usar ele para tirar o povo do Egito, porque o povo estava sendo escravizado no Egito. Deus então usa Moisés, tira aquele povo do Egito, só para resumir aqui, para não tomar muito tempo, e aquele povo, ele sai por aquele deserto, mas debaixo de uma promessa. Fala comigo, debaixo de uma promessa. Qual era a promessa? Que Deus ia levar eles para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Só que tem uma coisa, por aquele povo viver ali no Egito, eles levaram muito costumes daquela época. É como eu quero fazer uma aplicação aqui para mim e para você. Quando nós vemos para a igreja, irmão, nós trazemos lá do mundo muitas coisas, né? E isso tem que ser deixado. Infelizmente aquele povo, quando ele saiu do Egito, eles levaram muitas coisas do Egito, mas era povo de Deus, e ele saiu por aquele deserto. Algumas vezes eles reclamavam com Moisés, quando eles precisavam beber água, Deus dava água para eles. Quando eles precisavam comer, Deus mandava maná do céu para eles. Quando eles precisavam ficar debaixo de ar condicionado, Deus colocava nuvem perante o céu e eles viajavam na sombra. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ama o seu povo. E eu quero aqui diante desse altar aqui, como simples
humilde servo de Deus, uma pessoa como você, que necessita e vive pela misericórdia de Deus. Daqui desse altar eu quero dizer que daqui de cima eu não estou enxergando fracassado, eu estou enxergando vitorioso aqui nessa noite. Tem irmão aí que não entendeu, está dormindo. Daqui de cima eu estou enxergando vitorioso. Mas pastor, você não conhece a minha vida. Eu não te conheço, mas aquele que está no céu conhece a sua vida. Aquele povo saiu do Egito com vários pensamentos ruins, vários defeitos, mas era povo de Deus. E chegou um momento, irmão, em que Deus fez uma promessa. Deus disse para Moisés, olha, levanta de cada tribo, era 12 tribos, de cada tribo você vai colocar um homem, pegar um homem que seja o quê? Príncipe, um líder, e você vai enviar esses 12 homens para inspecionar essa terra. Moisés então fez segundo a ordem de Deus. Pegou 12 homens e disse, olha, vocês vão ver essa terra. E eles foram. Quando eles chegaram ali, irmão, eles ficaram realmente surpresos, porque tudo que Deus falou era verdade. Só para você ter uma ideia, não é invenção de presbítero. Se você é amante, conhece a Bíblia, você vai pegar que a terra era tão boa, pastor Levi. Pastor Levi pode aqui me ajudar e ver se eu estou mentindo. A terra era tão boa que eles trouxeram um cacho de uva e precisou de 2 homens para carregar. É mentira, pastor? Terra boa. Sabe por quê? O que Deus faz e promete na nossa vida é coisa boa, não é coisa ruim. Agora, o que promete coisa ruim para você, eu não quero nem falar o nome desse nojento aqui, é o Satanás, é o demônio. Ele promete tantas coisas para as pessoas e as pessoas caem. Você pode ver, irmão, todas as coisas do diabo, ela vem atrativo de coisa boa. Se você vê um comercial de cerveja lá na televisão, ele coloca uma mulher nua. Porque ele fantasia as coisas para enganar as pessoas. Deus, ele não engana ninguém. Quando ele fala que é boa mesmo. Aleluia. E aqueles homens, então, tinham a incumbência de olhar essa terra. Depois, eles tinham que vir e trazer o quê? Um relatório. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmão? Algumas lições que eu quero passar para você. A primeira lição que eu aprendo aqui, aleluia. E vou fazer essa pergunta para você. Você que vem na igreja, você que diz que serve a Deus, você que muitas vezes faz até alguma coisa dentro da igreja, eu vou te fazer essa pergunta, endereçada para você. Você está disposto a somente ver ou a viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Vou repetir de novo. Você que frequenta a igreja, você que vem na igreja, você que é batizado, você está disposto somente a ver ou a viver o que Deus tem para a sua vida? Porque, irmão, frequentar a igreja, cantar aqui na frente da igreja não soma em nada na nossa vida. Sabe o que soma? É nós viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Esses homens aqui, irmão, eles viram aquela terra, contemplaram todas as coisas boas, e contemplaram que a palavra de Deus, como eu li aqui no capítulo 13 de Números, que Deus fez uma promessa que era boa, terra boa, que mana, leite e mel. Eles contemplaram, eles viram. Depois ele tinha que vir e passar o relatório para o povo. E veio aqueles 12 homens. Imagina
a ansiedade de Moisés por querer saber daquele relatório. E os homens se reuniram ali com todo o povo. Moisés, fala para nós, e aí? A terra é boa mesmo? Maravilhosa. Contemplamos tantas coisas boas. Trouxemos aqui até um cacho de uva que precisou de 2 homens para carregar. Porque o que Deus promete é bom. Mas de repente, irmão, aquilo que era alegria, todo o povo, eu acredito, que quando eles começaram a falar que a terra era boa, que Deus tinha dado promessa, estava todo mundo dando a glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, mas de repente um silêncio toma conta daquele povo, quando aqueles mesmos homens, fala, tem um porém, essa terra não está lá, a Deus dará. Lá tem o quê? Homens que residem ali, homens guerreiros, de quase 3 metros de altura, a ponto deles começar a colocar incredulidade no povo. Se olha, nós nunca vamos conquistar essa terra. Agora eu quero que, dá para colocar para mim aí, irmão Jesus? Aleluia. Versículo 26 e 27 do texto que eu li. Eu quero aqui apresentar na Bíblia, irmão, porque eu não quero falar de mim mesmo. O versículo 26 e o 27. Vamos todos ler ali, irmão? 1, 2, 3, vamos lá, vamos lá. Vinte e 27. Relataram a Moisés e disseram, o que eles falaram, irmão? Primeira coisa, eles testificaram o que Deus falou. Tem uma canção que eu gosto muito de um cantor, que ele fala assim, ó. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar, se alguma vez Ele te enganou. Deus, Ele não engana ninguém, irmão. Mas eles começaram então, ali, com as impossibilidades por olhar os problemas que existiam ali. Versículo 30. E de repente, irmão, dentro da qual desses 10 homens que trouxeram um relatório de derrota, levanta um homem chamado quem? Levanta um homem chamado quem? O que ele disse? Lê lá, o que ele disse? Pastor, está precisando de Caleb na igreja aqui, sim ou não? Tem Caleb aqui nessa noite? Caleb aqui, irmão, ele não quis se misturar com aqueles 10 que trouxeram um relatório de derrota, que não ia conseguir. Caleb se levanta e fala o quê? Porque certamente prevaleceremos contra ela. Irmão, aprenda uma coisa aqui, o que eu quero te falar. Isso aqui é revelação de Deus, viu? Ó. Olha aqui para mim que eu vou te falar. Traz sua mente para cá. Vou esperar você trazer sua mente para cá. Para de pensar naquela pulenta que você largou lá na sua casa. Pelo amor de Deus. Traz a mente para cá que eu vou te falar um negócio agora. Ó. Mesmo que Deus, fala comigo. Mesmo que Deus
me fez uma promessa. Isso não quer dizer que eu não tenho que lutar por ela. Tem muitos crentes assim, pastor, que ele acha que Deus fez promessa para ele, que ele não precisa orar mais, que ele não precisa jejuar mais, ele não precisa buscar Deus mais. Ele acha que o que ele faz já é suficiente. Mesmo que Deus te fez uma promessa, ainda é preciso você lutar para conquistar essa promessa. Deus não fez a promessa para esse povo? Eles achou que era de mão beijada. Eles achou que era chegar lá, entrar, lá ter cadeira diária, lá ter ar-condicionado, lá ter água gelada. Era assim. Tinha que lutar. Mas não, o pensamento daqueles 10, irmão, de derrota. E uma coisa, irmão, olha, vê bem o que o pessimismo muitas vezes ele faz. Não só nessa história aqui, e às vezes até dentro da igreja. Pior coisa que tem é você conversar com uma pessoa pessimista. Que não é tipo Caleb. Igreja aí não vai não. Agora é gostoso, né, irmão? Você conversar com uma pessoa. Essa igreja aqui é de Deus, irmão. Você pode ter certeza de uma coisa. Se essa igreja crescer, eu também cresço, porque eu faço parte dela. E eu quero aqui, irmão, como humilde servo de Deus, ministrar a unção desse ministério na sua vida. Você sabe por que eu participo de uma comunidade, de uma igreja? Porque os benefícios que a igreja atrás de Deus, eu também vou ser privilegiado. Você vai ser privilegiado. Será que a promessa de Deus só era para Josué e Caleb? Não. A promessa era para o povo de Deus. Mas o pior, irmão, como eu falei aqui, coisa pior vai vir por aí. Veja a incredulidade desse povo. Põe para mim o capítulo 14, irmão. Vê que uma incredulidade, irmão, quando as pessoas não crêem na promessa de Deus. Que eles somente vê com os olhos, mas não quer viver. E tem muitos crentes assim dentro da igreja, irmão. Eu só venho aqui na igreja aqui. Tô cantando, tá bom. Tô pregando, tá bom. Eu que não quero só ver. Eu quero é viver as promessas que Deus tem na minha vida, irmão. Esse dia me fizeram uma pergunta. Por que você serve a Deus? Eu sirvo a Deus porque eu quero chegar até o final. Eu não quero, irmão, que a salvação de Deus seja na minha vida apenas um sonho. Eu quero que ela seja uma realidade. Realidade. Vai valer a pena viver dentro de uma igreja e eu perder a minha salvação? Você sabia que Jesus falou de uns crentes que está lá em Mateus capítulo 7 que vai ficar? É crente, viu, irmão? Não é invenção do presbítero, não, é crente. Sabe o que ele falou? Tem uns crentes aí que vai ficar. Crente que frequenta a igreja, somente vem para ver, não crê nas promessas. Ele disse assim, nem todos que diz o quê? Porque a nossa vida, irmão, não é só de falar, a nossa vida é de viver. Aí eles vão perguntar, Senhor, mas quando? Eu expulsei demônio. Eu falei em língua. Mas como pode uma pessoa que expulsa demônio e fala em língua perder a salvação? Sabe por quê, irmão? Isso pode acontecer até comigo.
quando eu viver apenas de aparência, quando eu não assumir a minha verdadeira responsabilidade de servo, que eu não devo ser só crente dentro da igreja, mas eu devo ser crente lá dentro do meu lar, orar, buscar a Deus, confiar nas promessas, viver na rua, mas crendo na promessa de Deus para a minha vida. Mas veja o que o pessimismo faz. Capítulo 14, irmão. É o capítulo 14, versículo 1. Nós está no 13. Coloca o capítulo 14 para nós. Irmão, depois desse relatório de derrota, desses 10 homens, que viu, mas disse, olha, vai ser impossível nós entrar ali. Olha o que ele causou aqui. Olha o alvoroço que ele causou aqui, ó. Vamos ler. 1, 2, 3. Olha lá. Verso 2. Você vai lutar ou você vai morrer no deserto? Né? Eu vou lutar, conquistar, crer nas promessas ou vou morrer no deserto? Quando a Bíblia fala de morte, ela não está falando de morte física, está falando de morte espiritual. O que é morte espiritual, irmão? Aquela pessoa que não ora mais, aquela pessoa que só vive murmurando. Típico. Murmuração. Estamos mortos. Outro versículo, irmão. 3. Um, dois, três. Olha lá, irmão. Nessa hora aí, irmão, não tem mais Deus. Por olhar a circunstância e a dificuldade. Isso nos traz uma lição, irmão. Apesar de Deus nos ter feito uma promessa, isso não quer dizer que eu não preciso lutar. Isso não quer dizer que eu não preciso orar. Não é porque eu prego aqui na frente da igreja, não é porque eu canto aqui na frente da igreja, isso não quer dizer que eu não preciso orar, que eu não preciso jejuar, que eu não preciso buscar Deus. Ah, já fui na igreja domingo, tá bom. Já passei o meu dedão lá, piquei o meu cartão. Ah, irmão. Isso é uma lição maravilhosa. Que nós precisamos aprender com Caleb e Josué. De que vale a pena continuar crendo nas promessas de Deus. Os irmãos quase não vê eu na igreja. Dá para baixar? Baixa só um pouquinho para mim, irmão. Os irmãos quase não vê eu na igreja, irmão. Mas não pensa você que muitas vezes eu estou lá em casa com a minha guarda abaixada. Não estou, não. Muitas vezes eu estou buscando a Deus. Muitas vezes eu estou chorando na presença de Deus.
Você não sabe a luta, você não sabe de nada. Você não sabe a luta que eu passei hoje para estar aqui. Você não sabe como que o inimigo se levantou contra a minha vida. Só para você ter uma ideia, irmão. Estou trabalhando num sítio. O diabo jogou uma carreta em cima de mim para me macetar. Mas eu me apeguei no Salmo 124. Se não for o Senhor que estivesse ao meu lado. Deus estava comigo naquele momento. Chegando quase no serviço, irmão, na baixada, acabou o freio do carro. O diabo estava dizendo, hoje você não prega. Eu prego porque Deus está na minha vida. Aleluia. Ah, irmão, você não sabe o que é uma responsabilidade de pregar. O maior desejo do pregador é que você absolvesse aquilo que Deus usa ele para transmitir para você. Eu considero a palavra de Deus, irmão, não como uma palavra, mas como um conselho. Isso aqui é um conselho para a nossa vida. E se eu fazer uma aplicação, é a mesma coisa conosco. Nós estamos caminhando para a promessa que Deus nos disse. E a promessa, irmão, esquece, viu? A promessa não é nesse mundo aqui como muitos imaginam. Tem pessoas que pensam que a promessa que Deus fez para ele é um carro novo, que é bom, não é ruim. Que é uma casa nova, que é isso, que é uma roupa, é isso, aqui, tudo isso é bom. Mas para ser desfrutado aqui, a promessa que Deus disse na palavra, irmão, é lá do outro lado, é quando nós chegar no céu. E para isso acontecer, muitas coisas vão acontecer. E se você quer saber mais disso, eu acredito que você está vindo nas terça-feiras, aprendendo sobre batalha espiritual, porque o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo físico, e tem crente que não sabe disso. Ele acha que é normal. Normal nada, irmão. Você pensa que é normal você ter vício na sua vida? Né? Não. O pastor sempre está ensinando aqui sobre o mundo espiritual, irmão. É tão real como o mundo físico. Quem aqui quer saber o futuro da sua vida? Aqui, levanta a mão. Quem quer saber? Poucas pessoas querem saber o futuro da sua vida. Mas se você tem interesse, irmão, de saber o futuro da sua vida, está no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual, está acontecendo uma guerra pela sua vida. Mas tem uma coisa, Deus está te livrando, aleluia. E eu encerro aqui essa participação, irmão, dizendo para você, que a promessa, quem fez foi Deus. Quem fez a promessa para você não foi homem. Coloca lá no capítulo 14, irmão, de novo. Versículo 4. Olha a ponto que ele chegou, irmão. Sabe o que ele está dizendo aqui, pastor? Moisés não está com nada. Irmão Levi não está com nada. Irmão Sebastião não está com nada. Vamos nomear outra, irmão Orlando. Ó, dizem uns aos outros, levantamos um capitão e voltamos para onde? O que tem de crente querendo voltar para o Egito, irmão? O Egito ele simboliza mundo. É da onde Deus te tirou. Vamos continuar, outro versículo, 5. O que Moisés fez? Pode ler.
Filhos, versículo 6. Sete. Oito. Quem fez a promessa foi Deus. Né, irmã Luzinete? Quem fez a promessa para mim foi Deus. Eu não tenho que ir por comentários de quem não crê. Eu não tenho que acreditar no pessimismo. Eu tenho que acreditar que quem fez a promessa foi Deus. Eu não tenho que parar porque fulano está parando. Eu não tenho que parar de orar porque fulano não ora. Eu tenho que continuar porque Deus fez uma promessa para mim. Se Deus fez uma promessa para você, dá glória a Deus, igreja! Exalte a Deus, igreja! Pelo amor de Deus! Oxalá se todos acatassem essa palavra. Uma vez tinha um casal dentro da igreja, que a mulher estava grávida. O missionário veio, colocou a mão sobre a mulher e disse: o que essa mulher está esperando no seu ventre é um filho homem. O homem preparou tudo. O quarto pintou de azul, comprou todo o enxoval de menino. A mulher disse: não é bom fazermos uma outra. Não, se Deus falou, está falado. E a criança nasceu. O que era? Era uma menina mulher. Aquele homem ficou decepcionado. Começou a blasfemar contra Deus. Que Deus coisa nenhuma. Deus dos crentes não existe. E um dia ele foi para a igreja. E Deus tomou uma pessoa e disse para ele: por que você anda revoltado? Por que você anda entristecido? Eu te fiz alguma promessa? Se Deus não fez a promessa, quem prometeu para ele foi o homem. E quantas pessoas têm acreditado, irmão, em promessa de homem? Se você tem acreditado em promessa de homem, eu quero convidar você a acreditar nas promessas do seu Deus para a sua vida. Porque Deus nunca vai te decepcionar e não vai nos decepcionar. Deus prometeu nos levar para o céu e Ele vai levar. E nada pode parar aqueles que crêem na promessa. Terremoto não para, tsunami não para, guerra não para. Porque Deus está na vida daqueles que crêem na promessa. Deus está na vida daquele que crê na promessa. O importante, irmão, não é como você começa. O importante não é chegar até no meio. O importante é chegar até o final. Como Jesus disse: aqueles que perseverar até o fim, esses serão salvos. Persevera, continua, crendo, busca, não desanima de Deus, porque o que Deus tem para a nossa vida é grande, irmão. Deus tem coisas grandes para a nossa vida e para a igreja, aleluia. Eu estava lendo um livro, onde o autor do livro dizia assim: enquanto o primeiro homem, pastor, o primeiro homem, Adão,
ele culpou a mulher. Mulher na Bíblia, irmão, simboliza a igreja. Enquanto o primeiro homem caiu no pecado, ele culpou a mulher. Mulher simboliza a igreja. O segundo homem, Jesus Cristo, ele não culpou a igreja, mas ele salvou a igreja. Aleluia! Ele deu a vida em favor da igreja. Por isso que o meu louvor não é centrado em ser humano. Por isso que o meu louvor não é centrado em outra coisa. O meu louvor é para Deus. O meu louvor é para Deus. E vale a pena continuar. Em meio às dificuldades, aos problemas, vale a pena continuar. Vale a pena matar um leão todos os dias, porque Deus está na nossa vida. Quem crê nisso, fique de pé nesse momento. Quem crê nisso? Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, irmão. Leve seu pensamento a Deus. Você que muitas vezes tem acreditado na circunstância. Você que muitas vezes tem acreditado que o problema que se levantou vai te derrubar. Você que muitas vezes tem se sentido tão pequeno. Mas Deus manda te dizer nessa noite que Ele te fez uma promessa. E o Deus que te fez essa promessa, irmã Luzinete, Ele vai cumprir na sua vida. Quem está sentindo a presença de Deus, pode dar glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus, hoje é quinta-feira, noite de buscar a Deus, irmão, coloque a mão no seu coração. Eu quero fazer 1 minuto de oração por você agora, aleluia. Querido Deus amado, Deus bendito, como humilde servo teu, Pai, eu acabei de ministrar essa palavra para mim primeiro, Pai, e compartilhei com a sua igreja. Eu quero agora, Deus, ministrar sobre cada vida agora, Pai, a tua bênção, em o nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, ó diabo do inferno, não adianta você se levantar, você não vai conseguir, você já é derrotado, porque a igreja de Deus é vitoriosa, aleluia. Eu ministro sobre cada vida nessa noite, a vitória, receba a vitória de Deus agora, irmão, sobre a sua vida. Desapareça a enfermidade, desapareça a dor, desapareça a maldição, desapareça o mal da sua vida. Receba a bênção de Deus. Receba a vitória de Deus na sua vida nessa noite. Tem vitória de Deus chegando lá na sua casa nessa noite. Tem vitória de Deus chegando na vida daquela pessoa que você orou nessa noite. Tem vitória de Deus chegando na sua vida nessa noite. Crê somente, crê nas promessas de Deus. Deus vai levar, pastor, essa igreja até o final e vai cumprir a promessa dele sobre as nossas vidas. Quem crê nisso, levante a sua mão e aplauda ele nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, irmão, fique à vontade. Amém? Eu quero aqui agradecer a Deus, ao pastor que nos confiou essa oportunidade. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Amém? Que Deus abençoe, pastor.